Hoje nós invocamos São José como o terror dos demônios. E há uma oração muito antiga da igreja que nos ensina assim: São José, terror dos demônios, lançai o vosso grave olhar sobre o diabo e todos os seus seguidores, e protegei-nos com o vosso poderoso cajado. Fugistes durante a noite para evitar os desígnios perversos do diabo. Agora, com o poder de Deus, destruí os demônios enquanto fogem de vós. Com especial proteção nós vos rogamos, aos filhos, aos pais, às famílias e aos moribundos. Pela graça de Deus, nenhum demônio ouse aproximar-se enquanto estiverdes perto. Assim nós vos imploramos, estejais sempre perto. O demônio teme uma alma que está unida a Deus tanto quanto teme o próprio Deus. E é por isso que logo quando o menino Jesus vem ao mundo, quando ele era mais indefeso, que o inimigo de Deus, através do terrível Herodes, tenta matar o menino. São José é aquele que frustrou os planos do perverso, salvando a vida do menino, levando-o para o Egito para protegê-lo da ira de Herodes e do plano do inimigo de Deus que queria impedir a redenção. Através da sua humildade e obediência, José humilhou o demônio. E é assim até os dias de hoje. O inimigo pode usar diversas faces, diversas fantasias, até a fantasia da humildade, mas a da obediência não cabe nele. E é por isso que José e Maria lhe causam tanto pavor. Ele foi criado uma criatura perfeitíssima, na intimidade de Deus, mas por causa da sua soberba e da sua malícia, caiu ao mais profundo dos infernos. Maria e José, que foram criados humildes, humanos como nós, por causa da sua obediência e amor a Deus, foram elevados ao alto dos céus. E por isso o inimigo foge deles, tanto quanto foge do próprio Deus. Ao contrário do que se acredita, do que se vê em filmes sobre possessão e ataques demoníacos, a nossa luta contra o demônio não se dá com coisas paranormais, com coisas assustadoras, pelo contrário, a nossa luta com ele se dá no campo da tentação, muito mais perigoso do que a provação, muito mais perigoso inclusive do que a possessão, porque uma pessoa possessa não tem controle sobre si mesma. Quando nós caímos na tentação, nós consentimos com o plano do malvado. Antigamente, os presépios tinham uma figura curiosa. Num cantinho tinha um flautista bem feinho, meio escuro, com uma expressão malvada. E aquele flautista representava justamente o demônio, que tentava São José para que ele abandonasse Maria, o menino, para que ele não se envolvesse na história da salvação. Com o tempo essa imagem caiu em desuso, mas é uma figura perfeita do que nós temos que enfrentar todo dia. Pensa só que num momento de tentação, um pai e uma mãe de família pode cometer um erro que custa a paz da sua casa para o resto da vida. Pode destruir o seu lar no momento de tentação. Um padre, um religioso, num momento de tentação, pode escandalizar as pessoas, pode lançar o nome da igreja em descrédito. Um jovem, num momento de tentação, pode experimentar uma droga que o torna escravo pelo resto da vida. É por isso que o demônio ama tanta tentação, e é neste campo que nós queremos contar com a ajuda de São José, terror dos demônios. Olhando o exemplo do nosso Pai, aprendamos a resistir às tentações do maligno e jamais cair nos seus planos malvados, mas pelo contrário, sermos fortes na fé. Há uma passagem muito importante da Bíblia que nos fala sobre esse aspecto da nossa fé. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar.
resisti-lhe fortes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem as mesmas coisas. Olhemos a São José, que pensou até em abandonar a Virgem Maria em segredo, mas que uma vez entendendo o plano de Deus, nunca mais se afastou dele. Que ele seja nosso padroeiro e nosso protetor. Invocando São José, nos fortalecemos contra as ciladas do inimigo e as suas tentações. E é justamente isso que nos conduz à última invocação da ladainha. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Em 29 de julho de 1972, o Papa Paulo VI alegou que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Palavra muito forte. E ele estava certo. A igreja está dividida. Muitos leigos que se dizem católicos e dizem que amam a igreja usam a rede social para atacar o padre, o Santo Padre, o Papa, para acusá-lo até mesmo de comunismo. Isso é a fumaça de Satanás agindo no meio de nós. Isso e muitas outras divisões, ciladas, que vão acontecendo em diferentes níveis. O Papa Francisco fala hoje do mal da inveja e da fofoca no meio da igreja. E fala que as pessoas que denigrem, que falam mal, às vezes de irmãos e irmãs que são ministros, isso e aquilo, ou dos padres, na verdade acabam se tornando sequazes de Satanás, porque ajudam o demônio a dividir a igreja e a fazer as pessoas perderem a fé. São José protege a igreja. Estamos vivendo dias marcados por vários escândalos, confusões e divisões. Não é fácil permanecer fiel, zeloso e esperançoso. Ainda assim temos motivos para esperança. Deus nunca nos abandonará. São José também não. Ele sabe o que está se passando na igreja e quer nos ajudar a corrigir essa situação. Prestemos atenção nisso. Mesmo que existam pessoas muito falhas na igreja, mesmo que escândalos abalem a nossa fé, não nos esqueçamos que a igreja é a comunidade dos santos e santas de Deus antes de qualquer coisa. Ela não é uma instituição material. Se ela fosse, ela já teria desaparecido faz tempo, pelo erro de tantos homens e mulheres que causaram escândalos, que a coordenaram mal, que a dirigiram na direção errada, mas se ela continua em pé porque ela é obra de Cristo. Qual instituição você conhece que está em pé há mais de 2000 anos? Naquele momento em que Jesus chegou para Pedro e disse: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Ele não estava brincando, ele não falou isso gratuitamente à toa. Na igreja nós temos o caminho da salvação pelos 7 sacramentos, o batismo que nos lava dos pecados, a confissão que nos reconcilia com Deus, a Eucaristia que nos torna um só com Cristo, o sacramento da unção dos enfermos, que nos prepara para a luta contra a doença e o bom testemunho com Deus e nos reconcilia com Ele no momento mais difícil, os sacramentos do serviço, que são o matrimônio para gerar novos filhos para Deus, a ordem para formar novos irmãos e irmãs de Cristo, evangelizadores, pais de comunidades cristãs. Tudo isso causa ira ao demônio. E a grande mentira do mundo de hoje é que até muitos católicos acreditam que a igreja não é necessária, que os sacramentos não são necessários, que eu preciso ir na igreja o dia que Deus me toca. Se Deus não te tocar nunca, você vai morrer sem confessar os pecados, vai morrer sem receber o sagrado corpo de Jesus. São José é o protetor da igreja, porque nele, em Maria, estava a igreja primitiva. Ele e a Santíssima Virgem
foram os primeiros a ver o rosto de Deus feito homem. Maria foi a primeira a levar o Cristo em visita até a casa de Isabel. São José, salvador do Cristo, protetor da Virgem, que o sustentou, que o amou como nenhum outro homem sobre a terra jamais o amará. Invoquemos como nossos protetores, que em tempos tão terríveis nós nunca nos afastemos do caminho da igreja, porque esse é o caminho de Deus. Um filho de São José não pode odiar a igreja, não pode duvidar da santidade dos sacramentos. Não dá para nós invocarmos São José sem agradecer à Igreja de Deus, que nos anunciou a história desse grande Salvador, que nos mostrou os seus méritos, que nos ensina a tê-lo como protetor. Portanto, rezemos esta ladainha de maneira especial pelo nosso Papa Francisco, que Deus o proteja e o guie na condução da nossa igreja, e que jamais falte a luz àqueles que servem a Deus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Ele constituiu o Senhor de sua casa. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Lembremo-nos, chega o dia de nos consagrarmos. Para consagrar-se a São José, são necessárias algumas coisas. Em primeiro lugar, ter aprofundado o seu conhecimento sobre a vida e o papel de São José na igreja. Isso nós temos feito ao longo desses 14 dias. Segunda coisa, apresentar a um sacerdote um pedido de consagração escrito do próprio punho, ou pelo menos assinado.
para expressar publicamente seu desejo de pertencer a São José. Terceira coisa, usar um sinal dessa devoção, dessa pertença, que pode ser uma medalhinha, pode ser o escapulário, pode ser o cordão de São José, mas que nós tenhamos junto de nós um sinal que nos lembre, como é, por exemplo, o sinal da aliança do matrimônio. A aliança é o sinal visível de um amor que é invisível. E assim deve ser esse sinalzinho. Não precisa ser uma coisa que fica aparente, que todo mundo vê, pelo contrário. É algo entre nós e o santo, uma recordação da nossa pertença a ele. Quarta coisa, sempre honrar a São José. Rezar diariamente. Eu indico a oração do Lembrai-vos, porque ela é uma oração curta, fácil de guardar, e a gente pode ter para rezar, e a gente acaba aprendendo ela e rezando ela junto com o Pai Nosso e a Ave Maria. Sempre que você fazer as suas orações diárias, fazer também um gesto a São José, nem que seja São José, rogai por nós. Sempre que possível, rezar a ladainha. Talvez pensar em um dia da semana para que essa ladainha seja rezada. E sempre lembrar do dia 19 de cada mês como o especial dia de devoção a São José. Assim, nós nos mantemos firmes na espiritualidade para poder seguir o exemplo de São José, na paciência, na obediência a Deus, na resistência contra o demônio, no amor à Santíssima Virgem e ao menino Jesus. Idem, o Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São José e da Santíssima Virgem, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.